Eu queria... Se tem um outro... Là, les micros pour toi. Voilà. Tu as bu de l'eau, là? Non? C'est propre. Alors... Ele ensaia falar português. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu queria, antes de... Avant que tu commences, je vais raconter un petit truc. Ouais? Gina, professora Georgina, ela lembrou uma coisa que é legal, e falando da importância do professor Alain Coulon nessa trajetória aí do Observatório da Vida Estudantil. E é muito interessante, porque ela falando, eu me lembrei do nascimento do Observatório. Estávamos nós três, eu, o professor Alain Coulon, Georgina e eu, num almoço. E a gente senta e começa a conversar, e eu falo assim, não, mas a gente tem que fazer... Não, vocês têm que fazer um observatório, vocês têm que organizar a pesquisa em torno da questão da vida estudantil. Então, a gente está aqui com o professor Alain Coulon, que é um patrono, um mestre e, sobretudo, um amigo do Observatório da Vida Estudantil. Então, passo a palavra para o professor proferir sua palestra. E eu espero que todos tenham muita paciência aqui com minha tradução, tá? Não me distraiam, inclusive. Eu tenho que prestar atenção total. Voilà. À toi. Merci beaucoup, Sonia. Muito obrigada, Sônia. Je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir et l'honneur que je ressens à ouvrir ce colloque. Eu quero dizer inicialmente que é com prazer e honra que eu tenho a tarefa de abrir esse colóquio. C'est la deuxième fois É a segunda vez, pour le deuxième colloque. no segundo colóquio. Espérons que ça continuera. Esperando que isso continue. Si j'ai encore quelque chose à dire dans les années qui viennent, Se é que eu vou ter alguma coisa para dizer a vocês nos próximos anos. je pense que oui. Eu penso que sim. Moi, je suis sûre que oui. Je voudrais également remercier Sonia à l'avance pour sa traduction fidèle. Eu queria agradecer antecipadamente a Sônia por sua tradução fiel. Et j'espère qu'un jour prochain, je n'aurai plus besoin d'elle. Eu espero que proximamente, um dia próximo, eu não preciso mais dela. Mais c'est difficile. Mas é difícil. Il y a 60 ans, Há 60 anos atrás, au début des années 1960, no início dos anos 60, lorsque Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron quando Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron menaient leur fameuse enquête sur les étudiants et leur culture, realizavam sua famosa pesquisa sobre os estudantes e sua cultura, la France comptait un peu plus de 200 000 étudiants. a França tinha um pouco mais de 200 mil estudantes. Ils étaient alors, pour l'immense majorité d'entre eux, Eles eram, então, na grande maioria deles, entre eles, issus des catégories socio-professionnelles supérieures. Oriundos de categorias socioprofissionais com educação superior, de pais com origem na educação superior. Aujourd'hui, en 2012, Hoje, em 2012, les étudiants sont près de 12 fois plus nombreux hoje os estudantes são quase 2 vezes mais numerosos, o número é 2 vezes maior, et ils ont profité de la démocratisation de l'accès à l'université. e eles aproveitaram da democratização do acesso à universidade. Toutes les classes sociales, Todas as classes sociais, en particulier ce qu'on appelle habituellement les classes sociales moyennes, todas as classes sociais, especialmente aquelas que a gente costuma chamar de classes sociais médias, ont un accès massif à l'enseignement supérieur. têm um acesso massivo ao ensino superior. En 2010, Em 2010, on estime que 55% estimamos que 55% des jeunes d'une génération dos jovens de uma geração accèdent à l'enseignement supérieur en France. têm acesso ao ensino superior na França.
Et cette démocratisation se poursuit. E essa democratização continua. En 2010, toujours, Em 2010, é sempre em 2010, 55% 55% de la tranche d'âge de 20 à 24 ans, da faixa de idade, de la tranche d'âge de 20 à 24 ans, de 20 a 24 anos, da faixa de idade de 20 a 24 anos, donc dans cette tranche d'âge, en 2010, 55% d'entre eux nessa faixa de idade, em 2010, 55% dentre eles ont fait des études supérieures, qu'ils soient diplômés ou non. passaram pelo ensino superior, tenham sido diplomados ou não. Toujours pour la même année 2010, si l'on prend la tranche d'âge 45-49 ans, Se a gente, sempre no ano de 2010, se a gente pega a faixa de idade 40 a 45 anos, ils sont 27% à avoir fait des études supérieures, 27% fizeram ensino superior, exactement la moitié. exatamente a metade. C'est dire l'effort qui a été fait en 25 ans, Isso é devido ao esforço que foi feito em 25 anos, effort budgétaire notamment. esforço orçamentário, antes de mais nada. La démocratisation coûte de l'argent, évidemment. A democratização custa dinheiro, evidentemente. Coûte de l'argent à la collectivité, à la nation française Custa dinheiro à coletividade, à nação francesa. et à toute nation qui veut développer la démocratisation de l'enseignement supérieur. E a qualquer nação que queira desenvolver o ensino superior. Il faut bien avoir conscience qu'il s'agit d'un investissement É preciso ter consciência que se trata de um investimento, au sens basique, financier du terme. no sentido básico, financeiro do termo, Et on peut penser que c'est un investissement rentable à long terme. e não podemos pensar que é um investimento rentável a longo prazo. Donc vous aurez noté que dans cette période de 25 ans, Então, vocês devem notar que nesse período de 25 anos, la proportion des jeunes qui ont eu accès à l'enseignement supérieur a doublé. a proporção de jovens que tiveram acesso ao ensino superior dobrou. Plus de la moitié de ces 2 400 000 étudiants Mais da metade desses estudantes, desses 2 milhões e 400 mil estudantes, sont aujourd'hui inscrits dans les universités. estão inscritos hoje em universidades. En France, tout le monde, l'enseignement supérieur ne se résume pas aux universités. Na França, o ensino universitário não se resume às universidades. Une grosse moitié est inscrite dans les universités, A maior parte, metade, está inscrito em universidades. l'autre moitié, l'autre partie, A outra parte sont dans les instituts universitaires de technologie, estão em institutos universitários de tecnologia, les classes de techniciens supérieurs, classes de técnicos superiores, ce qu'on appelle en France les grandes écoles, o que a gente chama na França de grandes escolas, et les classes préparatoires aux grandes écoles. e as classes preparatórias às grandes escolas. Ces quatre sous-parties font évidemment partie de l'enseignement supérieur. Essas 4 categorias, 4 tipos, fazem parte do ensino superior. Mais ce n'est pas, à proprement parler, à l'université. Mas isso não é propriamente a universidade. Ce sont d'autres lieux avec d'autres règles, São outros lugares com outras regras, avec en particulier pour tous ces quatre sous-parties, des règles qui concernent l'accès à ces institutions. Então, com regras específicas no que diz respeito ao acesso a essas instituições. Ces règles d'accès sont d'abord les règles de sélection à l'entrée. Essas regras são, antes de mais nada, seletivas na entrada. Alors qu'à l'université, l'inscription est quasiment libre. Então, enquanto que na universidade a inscrição é praticamente livre. Je dis quasiment libre parce que il y a quelques exceptions, mais dans l'ensemble, on s'inscrit librement à l'université. Eu digo quase porque existem algumas regras, mas normalmente o que se pode dizer é que o acesso é livre à universidade. Avec des frais d'inscription extrêmement considérés comme étant extrêmement bas. Com matrículas que podem ser consideradas como extremamente baixas.
Par exemple, s'inscrire en licence, en graduation, Por exemplo, se inscrever numa licença, na graduação, quelle que soit la discipline, qualquer que seja o curso, coûte actuellement 179 € par an. custa 169 euros por ano. 179 €, c'est à peu près, c'est moins de 500 reais, non? Menos. Isso quer dizer menos de 500, 420 reais por ano. C'est ça que j'appelle des taux extrêmement bas. É isso que eu chamo de taxa extremamente baixa. D'autant que lorsque les familles remplissent leur feuille d'impôt, Quando as famílias preenchem seu imposto de renda, si elles ont un enfant qui est dans l'enseignement supérieur, se elas têm um filho que está no ensino superior, on déduit 150 € par enfant. se deduz 150 euros por filho. Donc l'inscription finalement coûte moins de 30 € par an. Finalmente, então, a inscrição custa menos de 30 euros por ano. Quelquefois, mes étudiants, protestaient contre la cherté des frais d'inscription. Às vezes, meus estudantes protestavam contra o fato da matrícula ser cara. Alors je leur demandais, tu as un téléphone portable? Aí eu perguntei, você tem um telefone celular? Ils me disaient tous, oui. E todos diziam sim. Combien tu payes par mois? Quanto você paga por mês? C'était 30 € par mois, le minimum. O mínimo seria basique. 30 euros por mês. Alors je leur Básico. répondais, pour ton téléphone, tu payes 30 € par mois. Então eu respondia, para o seu telefone você paga 30 euros por mês. Et pour ton inscription à l'université, tu payes 14 € par mois. Então, e para a inscrição na universidade, você paga 14 euros por mês. Bon, no comment. Sem comentário. Pour le master, c'est environ 350 € par an. Para um mestrado, Non, pardon, 280 € par an. Para o mestrado seria 280 euros por mês. Et pour un doctorat, c'est environ 350 € par an. Para um doutorado, 350 euros por ano. Ce n'est pas les tarifs les plus bas du monde. Não são as tarifas mais baixas do mundo. Il y a des pays où l'inscription est totalement gratuite. Existem países onde a matrícula é totalmente gratuita. Mais la plupart du temps, dans les pays où c'est totalement gratuit, il y a de la sélection. Mas, por outro lado, em países que não têm matrícula paga, existe seleção. Je n'insiste pas davantage sur cela, mais c'est pour vous dire que non seulement la démocratisation de l'accès a été massive, mais en même temps, les frais d'inscription restent extrêmement modestes. Eu não vou insistir sobre isso, mas somente para lembrar que a democratização ela foi massiva e as taxas de inscrição são muito baixas, modestas. Il faut bien sûr comparer les niveaux de vie. É necessário, claro, comparar o nível de vida. Pour vous donner une indication, actuellement, ce que vous appelez ici le salaire minimum, Para dar um exemplo, o que você chama de salário mínimo est en France un peu plus de 1 000 €, 1050 na par an. França mais ou menos 1.050 euros. Net, pas brut, net. Líquido, 1.050, 1.040, 1.050 euros. Donc, si vous voulez, une inscription en licence, en graduation, coûte coûte pour l'année un cinquième du mois de salaire minimum. Então, a inscrição vai custar 1/5 do que é o salário mínimo mensal de um trabalhador. Uma inscrição na graduação. Dans le même temps, au cours de ces dernières décennies, Ao mesmo tempo, ao longo dessas últimas décadas, le monde a considérablement changé. o mundo mudou consideravelmente. Et avec lui, E com ele, les savoirs, o saber, les connaissances, os conhecimentos, les technologies,